Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindas. Quando a senhora estava arrumando, eu já tinha dado um ok. Então, possivelmente saiu com a imagem assim. Tudo bem. Boa noite. Faz parte, né? Boa noite, Rita, tudo bem? Boa noite, Rê. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos que possam estar nos acompanhando hoje, amanhã, o dia que puderem. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo em conjunto, mais um pedacinho do livro dos médiuns para que a gente possa ir aprendendo. Boa noite, Bárbara. Boa noite, dona Rita. Boa noite, Rê. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem de hoje, assim como vocês estão gostando. Eu acho, né? Vocês estão gostando dos outros encontros. Olha que legal! Eu não tinha visto essa versão. Está aparecendo Que lá. massa! É Não, diferente. mas é o Carlinhos que está pondo, não é? Mas aparece diferente. Olha que legal. Ao Legal invés de mesmo. aparecer aquele escritão na tela, assim, diferente. Legal. Vou lá na frente da Renata, tá? Boa noite, Irma. Boa noite, Ju. Boa noite, Ademar. Não vamos. Ficou legal, ficou legal. Vou pedir só para quem entrou, todos sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigada pela companhia. Vou só pedir para que vocês, como a gente sempre pede, para que deem o ok, se está tudo certo com o áudio, se está tudo certo com o vídeo. Só para dar um feedback para a gente, por favor. Hoje a gente vai continuar, então, Livro dos Médiuns, capítulo 21, Influência do Meio. É um capítulo curtinho, hoje a gente vai falar em 15 minutos para liberar a noite de vocês, essa noite de segunda-feira, nem quente, nem frio, né? Na verdade, de manhã frio, à noite quente. Nem o tempo está se achando aqui no meio do caminho. Então, só para que deem um alô para a gente. Ai, que bom, Edenir, que bom, que bom. Ok, obrigada pelo ok aí. A gente acabou entrando pertinho das 8 horas, mas eu acho que... Mãe? Oi, é que eu estou tentando mandar no WhatsApp o link, eu não estou conseguindo, mas eu estou escutando. Entendi. Essa era a cara do tô concentrada. Estou concentrada, eu estava tentando, mas não consegui. Entendi. O que vocês acham que tudo bem a gente começar? Sim. Então posso fazer a oração? Fique à vontade. Então vamos lá. Pai de amor e bondade, querido e amado Mestre Jesus, mais uma vez reunidos, que levamos os pensamentos solicitando auxílio, amparo e proteção, para que juntos possamos, nessa noite, aproveitar essa transmissão para que juntos possamos buscar conhecer um pouco mais a doutrina dos espíritos, conhecer no sentido intelectual, Pai e Mestre, para que cada vez mais ela faça sentido não só para os nossos corpos, mas que possa fazer sentido para os nossos espíritos. Então solicitamos o auxílio e o amparo de vocês, assim como dos nossos bons amigos espirituais, para que nessa noite seja possível essas discussões no bom sentido, mas discussões que possam nos elevar, nos acalmar, nos tranquilizar e nos dar esperança e consolação, que é uma grande, grande, grande questão do Espiritismo e que faz tanto sentido para nós. Levamos essas preces principalmente para solicitar auxílio e proteção, mas também principalmente para agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Que assim seja.
Então, hoje nós vamos falar, então, sobre o capítulo 21, né? Que é a influência do meio. Mas, se a gente falar no capítulo 21, voltando meu livro aqui, ó, eu vou só relembrar, realmente, então a gente veio sobre o papel dos médiuns na comunicação, e a gente falou no estudo passado, na conversa passada, que foi o capítulo 20, influência moral do médium. Importante, porque agora a gente vai falar sobre a influência do meio. Vamos só relembrar que, da influência moral do médium, a mediunidade é algo que a gente vai falar e refalar, e mais uma vez, né? A mediunidade, ela não está relacionada a nenhuma questão moral. A mediunidade está relacionada na predisposição orgânica. Ou seja, a tradução disso tudo que a gente vem falando ao longo de todos esses encontros é que a gente tem um chip na cabeça, um chip, que não é exatamente isso, mas é uma predisposição, ou seja, a gente vem com um chip para o desenvolvimento da aptidão mediúnica. Uma vez desenvolvido isso, nós seremos, como médiums, os medianeiros, ou seja, a gente é o mecanismo de manifestação do mundo espiritual com o mundo físico. Isso não tem nada de bom ou ruim. Então, nós somos o mecanismo, nós somos o local de passagem. Então, como manifestação. Mas, isso é claro, e aí está relacionado ao que a gente vai falar hoje, a faculdade não está relacionada à moral, mas a moral do médium vai influenciar o tipo de presença espiritual e o tipo de comunicação que ocorrerá. Que a gente vai falar hoje também, a gente vai passar por isso, mas na ausência de bons medianeiros ou de bons instrumentos, os bons amigos espirituais se utilizarão daquilo que está à disposição. Mas é claro que aí faz muita diferença, e até tem uma questão que ele pergunta no item passado, né? O que a gente poderia considerar o médium perfeito, né? E aí os espíritos até respondem, a resposta dos espíritos é uma pergunta, eles fazem, perfeito? Não, nós somos imperfeitos, né? Nós médiums, nós encarnados somos imperfeitos. Como dentro da nossa imperfeição nós seremos perfeitos? Não, nós somos imperfeitos. Mas faz parte das nossas escolhas, não de quem nós somos, mas de quem nós estamos buscando ser, para que as comunicações ou a presença espiritual seja cada vez melhor ao nosso lado. Então, faz muita diferença, não em quem nós somos, mas na nossa busca por tentar sermos pessoas melhores. Então, a intenção, o desejo faz muita diferença dentro da nossa imperfeição. Certo? Eu acho que quer complementar alguma coisa disso? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Não, é exatamente isso. Então, tá bom. Para que aí sim, dito sobre a influência moral, a gente comece a conversar sobre a influência do meio. Eu disse um pouquinho antes da oração, para quem está acompanhando a partir de agora, esse que é o meu capítulo pequenininho, um capítulo curto, então a gente consegue fazer um pouco mais rápido para liberar essa segunda-feira à noite para todo mundo, tá certo? Então vamos lá, Bárbara, você começa falando para a gente? Então, esse capítulo, né, da influência do meio, eu acho interessante que logo, na verdade, o livro dos médiuns, ele retoma muitos conhecimentos que a gente vai construindo, né, desde lá do livro dos espíritos. E aí, se a gente pegar algo que a gente aprendeu lá no livro dos espíritos, ele vai dizer que nós, né, todos nós estamos rodeados de espíritos, né, o tempo inteiro. O tempo inteiro somos cercados de espíritos. E os médiuns, assim como todos nós, como pessoas normais, também são rodeados de espíritos. Então, o capítulo vai falar exatamente sobre isso, né? Como o meio, né? Vai influenciar esse médium. E aí, se nós somos rodeados e cercados de espíritos, isso significa que os espíritos eles vão poder auxiliar, né? Ou influenciar esse médium, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, se a gente continua pensando nesse meio, e esse meio que existem muitos espíritos, existem espíritos superiores
e espíritos inferiores, né? Que vão nos cercar. E aí a pergunta que não quer calar, né? Se a gente tem um médico que ele não está com uma boa vontade, e aí a gente vai retomar o capítulo anterior. E aí a gente tem um espírito superior que vai se comunicar, precisa se comunicar por alguma razão. Esse espírito superior, ele vai conseguir superar, ele vai conseguir atravessar essa má vontade do médium? E aí a gente vai utilizar uma palavra que a gente utiliza muito, né, que é o depende. Porque vai depender da intenção daquele que está pedindo, né, essa instrução, esse esclarecimento, e também daquele meio, né, se é um meio que necessita receber essas informações, receber essa comunicação, e mais que isso, se o espírito, né, esse espírito superior for transmitir uma comunicação que seja útil, que ele seja útil. Se acontecer essas combinações, então sim, possivelmente esse bom espírito, esse espírito superior, vai conseguir de fato atravessar essa má vontade do médium. E aí, ainda nisso, né, pensando, né, bom, se no meio existem espíritos superiores, espíritos inferiores, que é uma variável. Aí a gente tem a outra variável, né? O médium, né? Existem médiums com boa vontade, médium com má vontade. Aí tem outra variável, né? Esse ao redor, né? Esse grupo que vai se reunir em relação a esse médium, né? Se existe um lugar que está meio bagunçado, meio ruim, por que os bons espíritos, né, os espíritos superiores, então, não aparecem ali para organizar a situação? Aí a gente vai também no depende. Então, assim, os bons espíritos, os espíritos superiores, só vão aparecer nos lugares que eles sejam úteis, né? Que as comunicações dele, de fato, façam morada, façam sentido e possam, de fato, fazer a diferença de alguma maneira. Então, se existe um meio, né, em que um lugar, um espaço, em que as pessoas não tenham muito conhecimento, e aí aqui não é só conhecimento de mundo, né, de conhecimentos gerais, os conhecimentos mesmo da doutrina espírita, enfim, não tenham muitos conhecimentos, mas tenham um desejo sincero de aprender, tenham uma boa vontade, muito possivelmente os bons espíritos, os espíritos superiores, irão lá com boa vontade para tentar auxiliar, mesmo que esses médiums não sejam bons instrumentos. Assim como a gente falou sobre isso, acho que 2 transmissões atrás, né, sobre o desenvolvimento da mediunidade, como é que funciona e tudo mais. Mas se for um ambiente em que as pessoas sejam muito instruídas, né, tá tudo lá, tá tudo bem bonitinho, mas são pessoas irônicas, céticas e tudo mais, muito possivelmente os espíritos superiores não vão ter muita utilidade em estar naquele lugar, porque não vai fazer diferença. Então, ele até diz, né, que nesses ambientes, o que brilha os olhos vai ser aquilo que é de efeito físico, né? Que é barulho, enfim, luz, sombra, essas coisas. Então, isso não vai ser os bons espíritos, os espíritos superiores que irão realizar, mas sim os espíritos brincalhões, enfim. E aí, por fim, ele vai finalizar, né? Eu acho que é uma pergunta que permeia muito a nossa curiosidade, né? Se os espíritos inferiores, eles vão poder ter acesso às reuniões, acesso a determinados lugares, eles podem estar lá. Se eles são proibidos de entrarem nesses lugares, se nesses lugares só vão ter bons espíritos. Ele vai dizer que não, que não é proibido os espíritos inferiores estarem, porque na nossa cabeça parece, nossa, o espírito inferior não vai estar aqui, porque aqui só tem bons espíritos, o espírito inferior é ruim, enfim, mas não. Então, se a gente retomar, né, os ensinamentos lá do Livro dos Espíritos, que somos todos rodeados, possivelmente agora a gente está conversando aqui, e existem espíritos ao nosso redor que estão escutando isso. Então, assim como agora a gente também, encarnados, estamos escutando e aprendendo, existem muitos espíritos ao nosso redor que também estão escutando e que também estão aprendendo.
E se aqui, nesse momento, né, que tá cada um na sua casa, cada um aí rodeado com um grupinho de espíritos, não vai ser diferente em reuniões, em centros, em casas religiosas. Eles também estarão lá. A diferença é que no livro fala que eles não vão se comunicar, porque eles vão estar lá para aprender, para escutar. Essa é essa oportunidade que eles vão ter. Então, eu acho que você está. É isso que eu vou voltar em uma informação que aí você falou literalmente num bloco de coisas, né? Então, existem as reuniões que são reuniões que não têm uma boa intenção, naturalmente, os bons espíritos não estarão nesses lugares, né? Existem as reuniões com boa intenção, mesmo que seja feita por instrumentos imperfeitos, mas instrumentos imperfeitos com boa vontade, os bons amigos lá estarão. Porque imperfeitos com boa vontade, eventualmente somos nós, né? Não dá para falar por todo mundo, mas aí, porque cada um sabe o que vai dentro de si. E aí tem uma questão importante que você falou, que a gente veio falando ao longo do tempo, né? Que são as reuniões de curiosidade. Então, os bons espíritos não vão se prestar a isso, né? Você quer falar disso de novo? Que eu acho que isso é importante. Então, você falou no bloco de informação. É que nesse caso, os espíritos superiores, os bons espíritos, eles vão sempre estar presentes quando eles forem úteis, né? Quando aquilo que eles precisam passar, aquela informação, aquele ensinamento, de fato vai fazer diferença, de fato vai fazer morada. Agora, é diferente, e aí isso vai caracterizar uma reunião séria, né? Porque todos estão ali independentemente das suas dificuldades, né? Dificuldades intelectuais, morais, enfim, mas todos estão, de fato, querendo aprender, querendo minimamente exercer uma mudança aí no que a gente chama de templo inferior, né? Então, essas são as reuniões sérias, que é diferente de reuniões que é por especulações, para tentar ver se aquilo de fato é verdade ou não é, então, enfim, por curiosidade. Então, os bons espíritos, os espíritos superiores, não vão comparecer nessa reunião apenas para mostrar se aquilo de fato existe, se não existe, enfim. Porque quando a gente tem a vontade de fato aprender, de fato, aquela vontade sincera, a gente já passou dessa fase, né? Do existe ou não. E a gente bateu muito lá no começo do livro, que no começo ele fala, existe, não existe, em teoria pode ser, pode não ser, mas a partir de determinado momento ele fala, bom, a partir de agora, se você acha que não existe, fecha o livro e segue a sua vida, tá tudo certo. A partir de agora a gente está falando para quem acredita. Então isso é uma realidade. E aqui a gente pode pensar nessa mesma questão das evocações que são feitas, pensando de pessoas que querem a comprovação de que se aquilo existe ou não. Então, os bons espíritos não vão perder, literalmente, o tempo para provar que aquilo existe, né? Eles têm mais o que fazer. Diga, mãe. E que é interessante isso também, porque aqui ele faz uma colocação bem pontual, né? De um local onde as pessoas possam ser mais simples em termos de conhecimento e um local onde as pessoas se julgam instruídas no sentido de ter muito conhecimento. Num local que as pessoas são mais simples e têm realmente essa boa intenção, essa vontade de fazer um bom trabalho, eles vão ser sempre muito bem assistidos. Em compensação, as pessoas que têm a soberba de se acharem melhores e superiores, o que vai acontecer? Eles não vão ter essa assistência, porque já essa própria soberba, essa conotação de se achar melhor, eles já fugiram da boa intenção e da atração para perto de si dos bons amigos espirituais. Então, isso é bem interessante, essa pontuação que ele faz. Sim, sim. Então, aqui, nisso a gente precisa deixar muito claro que para atrair ou não, para ter espírito perto, não tem nada a ver com mediunidade. A gente tem que partir desse princípio. Então, eu não preciso ser médium para atrair espíritos.
Nós somos espíritos em essência, atualmente ocupando um corpo físico, mas somos espíritos em essência. Estamos rodeados o tempo todo por espíritos. Seja, de repente, eu estou na escola, seja eu estou fazendo uma reunião de trabalho, seja eu estou, sei lá, em questões de governo, não importa, eu estarei sempre rodeado de espíritos. Mas para a gente atrair ou repelir, aí sim é uma outra história. Porque eu vou atrair aqueles que me são semelhantes, é por semelhança. É basicamente o ditado popular do diga-me com quem andas que te direis quem és. Então, se eu sou imperfeita, estou recalcitrando no mal, tenho pensamentos negativos, de ódio, raiva, etc, 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 como é que eu vou querer estar rodeado de bons espíritos? Qual é essa matemática? Não faz sentido, né? Então, estarei atraindo espíritos que estão na mesma vibração, ou pensando algo parecido, ou vibrando algo parecido com o que eu estou sentindo ou pensando. E se formos levar em consideração o mundo que habitamos, que é um mundo de expiações e provas, onde, segundo o livro dos Espíritos, a predominância do mal sobre o bem e das questões materiais sobre as morais, a gente sabe que o bloco de espíritos que está circulando entre a gente não são de bons espíritos, são de espíritos imperfeitos, né? Então, e aí a gente vai ver, pode levar em consideração por cada tipo de povo, porque aí se a gente for pegar, por exemplo, pensando até em moralidade, vamos pensar, o Brasil é diferente da moralidade, por exemplo, dos países asiáticos. É diferente da moralidade como pensando em bloco de coisas, né? Diferente da moralidade de países europeus. Assim como diferente em relação à intelectualidade. Tá tudo certo para isso, né? Porque a gente vai se agrupar como espíritos encarnados aonde a gente tem necessidade ou afinidade. Então, a gente pode entender que grupo de espíritos está mais ligado a determinadas pessoas ou povos, justamente pela manifestação de cada um do mundo, de fato, né? Então, se eu sou leviano, se eu sou desinteressado, se eu quero prejudicar, eu vou estar atraindo esse mesmo tipo de espírito do meu lado. Então, assim, é sempre por simpatia. E isso não tem a ver com mediunidade. E aí, se eu for levar em consideração, se eu estou levando em consideração que essa atração ou repulsão não tem a ver com mediunidade, quando eu levo isso para a questão mediúnica, então eu colocou lá, beleza, então sou uma pessoa X, mas que vim com o chip da mediunidade, então eu vim com essa responsabilidade. Daí faz muito sentido a influência do meio, que é isso que a gente está discutindo, mas a influência moral do médium, porque é baseado nisso que eu vou atrair ou repelir espíritos. Até porque não é possível que eu seja um homem do mundo lá no mundo e que eu seja um homem de Deus só na casa de Deus, né? Tem alguma coisa que não faz sentido. Então faz muito, muito, muito sentido a gente cuidar com isso, né? Não é porque a gente entrou na casa religiosa que nós viramos perfeitos. Não, continuamos sendo imperfeitos e carregamos as nossas imperfeições. A questão é, eu entendo que sou imperfeito e o que eu faço com isso? Eu quero ser alguém melhor? Eu estou empreendendo esforços? Eu quero ser um bom medianeiro? E aí, então, levando em consideração os agrupamentos relacionados às questões religiosas. Então, eu tenho ideias e pensamentos sérios no sentido de querer que aquela comunicação seja de instrução, que aquilo seja de fato de educação moral para as pessoas. Naturalmente, se mesmo eu sendo imperfeito, você tem essa ideia, eu vou me agrupar com pessoas que pensam e vibram do mesmo jeito, e naturalmente a gente vai estar atraindo bons espíritos. Mas se eu sou leviano, quero saber da vida dos outros, eu só quero informação fútil, frívola, o meio que eu vou estar reunido é com pessoas que pensam da mesma forma que eu, naturalmente os espíritos que eu vou estar atraindo são espíritos imperfeitos, né?
Sim. Eventualmente? Quer falar alguma coisa? Não, é porque assim, eu estava aqui pensando, né? Que você estava fazendo, você sou um homem do mundo. Até hoje eu lembrei de uma conversa com uma pessoa. Antigamente, até essa pessoa estava falando, né? Antigamente eu gostava muito de fazer certas coisas, né? Ir para lugares, para me divertir, para não sei o quê, para balada, bebia, não sei o quê. Hoje eu já não consigo fazer isso. Mas vamos pensar assim: se eu tenho, se eu frequento lugares onde haja muito desequilíbrio, né, nessa questão espiritual, eu consigo me livrar dessa influenciação quando simplesmente porque eu entro numa casa espírita? Na verdade, a questão é viver no mundo sem ser do mundo. Cássio, você vai fazer uma pergunta? Ó, a Eliana diz assim, com essa explicação eu entendi o porquê tem alguns médios que recebem espíritos e vivem uma vida terrível de problemas. Diz resolver os problemas dos outros e não conseguir resolver seus próprios. A mediunidade, Eliana, não tem a ver, vamos lá. Então, eu vim com a predisposição orgânica e sou, dentro daquilo que eu posso, ou tento ser um bom médium. O fato de eu ser um bom medianeiro, um mecanismo de transmissão da ideia dos espíritos para o mundo, não quer dizer que isso vai resolver os problemas da minha vida. Isso não, de forma alguma, não é primeiro vou resolver os problemas da minha vida para depois eu tentar resolver os problemas da vida do outro. É literalmente um mecanismo, o médium é um mecanismo de comunicação. Então, ele é um mecanismo da comunicação entre a vida espiritual e o mundo físico. Então, eventualmente, eu tenho um problema sério na coluna. Eu, Renata, e sou médium. A Rita vem se tratar através da minha mediunidade, comunicação dos espíritos, por um problema de coluna. Através da mediunidade, do auxílio dos amigos espirituais, a gente consegue resolver o problema de coluna dela. Quer dizer que isso tem alguma coisa a ver com o meu problema de coluna? Não, não. É segundo a necessidade de cada um. Diga. É uma coisa muito importante da gente ressaltar aqui, que o fato da gente ser espírita não quer dizer que nós não vamos ter problemas. O problema é inerente, as dificuldades são inerentes aos seres humanos. Nós estamos num mundo de prova e expiação para a gente reequilibrar situações e se preparar para novas situações. Então, o fato da gente ser espírita não quer dizer que a nossa vida vai ser branda, vai ser amena e que nós não vamos ter problema. O que acontece em a gente sendo espírita é que a gente começa a compreender os porquês. Então, pode, né, porque necessariamente não quer dizer que vá, a gente pode conseguir ter uma melhor aceitação das dificuldades, a gente pode ter uma calma na hora da resolução dos problemas, fortalecer dentro da gente a confiança em Deus. Então, não é o ser espírita ou o ser médium que a gente não vai ter problema. Uma coisa independe da outra. Só que, eu acho que quando você é espírita, você se sente mais consolado, seria isso. Na verdade, a senhora está falando de espírita porque a gente está discutindo sobre espiritismo, né? Mas aí a gente pode pensar na vida. O Carlos está dizendo que o som da senhora está ruim. Eu vou perguntar para as outras pessoas se para elas também está ruim, gente. Se tiver, por favor, vocês avisem. A senhora fala de ser espírita, mas pensando nas questões religiosas, é de conforto, de esperança, de fé no futuro, no sentido de não de que os problemas não existam, mas é de dar subsídios para passar por isso, porque as dificuldades são inerentes à nossa condição imperfeita e as dificuldades são baseadas nas nossas necessidades individuais. Então, se eu passo por determinada dificuldade é porque eu precisava, a não ser que tenha sido por minha escolha,
é porque eu precisava passar por determinada situação. Então, ser médium ou não nisso não vai influenciar em absolutamente nada. Certo? E eu falei da doutrina espírita, porque para a gente o entendimento das dificuldades é um entendimento diferente, né? Eu vou precisar tirar que ajuda a está com um áudio abafado. Tá. Então, fecha fecha o som. Me escuta? Sim. Ok? Tá me escutando, Rê? Sim, normal. Mas eu não escuto vocês. Não tem problema. Pode... Dona Rita, desliga o Bluetooth, porque o áudio tá saindo no foninho da senhora. Ela caiu. Não tem problema. E aí, complementando o raciocínio, então, que a gente estava falando de bons espíritos vão frequentar lugares onde eles sejam bem-vindos no sentido de convidados, de fato, né, de lugares sérios. Mas, eventualmente, em alguns lugares que se prestam a questões mais frívolas, menos morais, de fato, eventualmente eles vão convidar os bons espíritos, e os bons espíritos podem ir até esses ambientes para comunicações. Mas, se um bom espírito se chega num ambiente imperfeito para uma comunicação, ele não é levado a sério, ele vai se retirar, porque ele literalmente tem mais o que fazer. Mas ele pode vir com um motivo de instrução, sem dúvida nenhuma. Certo? Certo. E aí, você terminou ou não? Sim. Não, sim. Terminou? Eu ia provocar a senhora se seriedade estava relacionada a uma boa... Eu gosto quando você provoque. Eu ia provocar a senhora se seriedade, ou seja, uma cara fechada, quer dizer que vai ser uma boa reunião, ou se vai ser uma reunião séria no sentido de instrução. Você sabe que quando eu estava estudando isso daqui, eu lembrei daquela questão assim, né, que todo mundo acha que bom espírito é sério, né, sisudo. Não. Nós podemos ter nossos bons e maus humores. Os bons espíritos, eles não têm isso. O que, na verdade, eles são mais diretos nas explicações que eles nos dão, né? Então, Sim. O fato de eu me manter com uma cara séria, quer dizer que eu sou séria, ou aquele agrupamento vai ter uma boa comunicação? Não. Porque, de verdade, o que vai atrair ao auxílio dos bons espíritos, né, é justamente a nossa boa intenção, a vontade da gente fazer diferente, os sentimentos. Então, o que vai... O amor, sim. É que eu fujo um pouco do amor por causa do Carlinhos. O coração, um bom coração. Um bom coração, né, que vai fazer com que esses bons espíritos possam chegar para nos auxiliar nessas comunicações. E uma outra coisa que é interessante, porque como que eu vou querer uma boa comunicação, eu vou querer um bom resultado, se eu estou me afinizando, né, com espíritos menos esclarecidos? Então, se naquele local onde nós estamos, há muito desencontro de pensamentos, de ideias, de preocupações materiais, de preocupações banais, quem que nós vamos atrair para perto de nós? Os espíritos que se assemelham com os nossos sentimentos, com as nossas ideias. Então, se eu estou vibrando, né, se eu estou tendo esses sentimentos, dificilmente eu vou conseguir atrair um bom espírito para perto de mim. Isso, nós estamos falando... Aqui nós temos dois momentos, né, nesse capítulo, da reunião espírita e, de um modo geral, na vida, nas reuniões. Mas aqui, mais especificamente, com relação à reunião mediúnica. Se esse grupo está díspare de boas intenções, como que os bons amigos espirituais vão se comunicar? Fica difícil, né? Lógico que, quando há uma necessidade até para poder levar esse grupo para frente, um bom espírito, ele pode vir, sim, para trazer boas orientações, boas informações,
para fazer com que esse grupo mude essa vibração. Mas aí vai depender de se aceitar ou não esse auxílio, essa influência, né? Então, o ambiente vai, sim, influenciar o resultado daquilo que nós estamos nos propondo, porque o ambiente vai refletir os nossos sentimentos, as nossas intenções. Aí uma outra coisa também que a gente, às vezes, pensa assim, num agrupamento, né, numa reunião mediúnica, o espírito comunicante, através do médium, começa a trazer ideias muito parecidas com a ideia daquelas pessoas. Então, são aquelas pessoas que estão influenciando essa comunicação, ou esse espírito, ele está se manifestando dessa maneira porque ele tem essa afinidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, e aí que os espíritos nos explicam, se eles são semelhantes, é porque há essa afinidade que atrai esses espíritos. Mas quando é dada oportunidade para que um outro espírito se comunique, nós temos a oportunidade de observar que a comunicação por aquele médium, ele vai ser muito diferente, com linguagem diferente, com comparações, com esclarecimentos, muito diferentes daquele outro. Então, olha como nós temos a oportunidade de, com a mudança de ter perto de nós boas orientações, se nós aproveitarmos essas boas orientações, nós podemos, sim, modificar essa questão dessa afinidade. Então, nós vamos refletir, nós vamos permitir que os espíritos reflitam aquilo que nós somos. Então, quando nós temos a boa intenção, quando nós temos uma boa vontade de fazer um bom trabalho, tendo um bom direcionamento, aí nós vamos, sim, atrair os bons espíritos. E aí Kardec também, aqui os espíritos também nos trazem a questão de que, eu vou ler aqui o resuminho, que eu acho isso aqui muito importante. As condições do meio, quer dizer, o ambiente da reunião mediúnica, serão tanto melhores, quanto maior homogeneidade, ou quanto maior afinidade, ou todos estiverem unidos para o bem, com mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de aprender, sem segundas intenções. Não é nós sermos bons, é nós termos realmente o sentimento de modificação, ter um coração com vontade de aprender, tentando elevar esses sentimentos que nós temos, que vai fazer com que nós possamos ter, então, um bom ambiente, né, que é o meio que nós vamos estar, para que, sim, tenhamos boas comunicações, e para que realmente a gente possa fazer essa modificação. Sim, o grupo de encarnados, de fato, vai determinar o desejo sincero, a vontade de que aquilo aconteça e de forma harmônica, mas homogênea, né? Então, se num grupo de 5 pessoas, 3 ou 4 estão com a cabeça na lua e um está tentando ser sério, fica complexo, né? Então, minimamente, a maior parte do grupo tem que estar com boas intenções para que aquilo aconteça de forma minimamente organizada. E a gente sabe que uma pessoa com os pensamentos, os sentimentos desequilibrados, ele pode, de alguma forma, atrapalhar. Ele não vai impedir boas comunicações, mas ele vai atrapalhar, vai exigir maiores esforços dos outros nessa doação, né? Então, eu lembrei também aqui daquela questão que a Bárbara falou, se um espírito imperfeito, ele é permitido para ele participar de uma reunião. Porque é tão imperfeito quanto nós, que nós aprendemos com tudo, né? Então, é dado a eles a oportunidade de estar numa boa reunião para aprender. Assim como é dado a nós a oportunidade de recebermos boas comunicações para que a gente aprenda e para que a gente se fortaleça realmente na vontade de um desejo sincero de aprender e de modificação.
e de um bom trabalho, né? Sim, aprendendo com as boas influências, de fato, permitindo que eles assistam reuniões sérias para que eles aprendam ou comecem a despertar dentro deles o desejo de mudança que a gente não sabe quando que vai ser, quando vai Sim. acontecer, mas que comece a despertar de fato, né? Então, a influência do meio, o meio faz, na verdade, o meio influencia? Sim, sim. A moral do médium influencia como resultado? Sim, 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 sim. Como resultado, sim. Como Sempre. resultado, influencia. Para além da questão orgânica, que é a predisposição, sim, influencia. Certo? Certíssimo. Ok, Bárbara? Bárbara? Tudo certo? Mais alguma questão? Ritinha? Eu acho Mais que alguma questão? é só isso, não é bastante coisa. É porque é sucinto, mas com muita intensidade. Sim, mas eu acho que foi, assim. Acho que Sim. falamos o mais importante. Então, vamos encerrar? Sim. Pode ir? Pode. Deus Pai de amor e bondade, querido e amado Mestre Jesus, nossos bons amigos espirituais, nossos anjos da guarda. Agradecemos, Senhor, por este momento, por este aprendizado, por essa oportunidade. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui juntos, tentando aprender semana a semana. Agradecemos, Senhor, por auxiliar nesse caminho. É um longo caminho, mas que solicitamos, Pai, o teu auxílio para que esses ensinamentos permaneçam em nossos corações, em que em algum momento a gente possa colher como nos tornando bons espíritos nessa longa jornada, Senhor. Que possamos continuar nos encontrando, nos reunindo, possamos continuar, Pai, dia após dia, merecendo essa oportunidade e a tua presença. Obrigada, Senhor. Então, vamos lá? DJ, o nosso telefone na tela, por favor. Boa noite, Andréia. Nunca atrasado. Afinal de contas, a nossa transmissão vai ficar aí enquanto existir Facebook. O nosso telefone na tela, então, para pedidos de passe em distância, atendimentos virtuais, meio dos dúvidas e traumas, não é para ligação, como eu sempre digo, é para troca de mensagens. Se precisarem de alguma coisa, escrevam, por favor. Rita, tchau. Deixa eu só perguntar, esse número é o mesmo para o canal do centro? Porque eu estava pensando hoje que a gente precisaria divulgar o canal do centro aqui para o pessoal. É o canal do Telegram, o WhatsApp, é o mesmo. Canal do Telegram, WhatsApp e para comunicação de fato no Telegram. Então, pessoal, assim, quem tiver Telegram, se vocês puderem acessar pelo Telegram esse número, às vezes é colocado nesse canal algumas informações. Então, vocês poderiam ter um acesso melhor. Se vocês puderem, a gente agradece, que facilita também para algumas questões, tá? Aí o Carlinhos está pondo aí o link do Telegram. E aqueles que puderem, se inscrevam lá para a gente poder sempre unir esforços. Bom, Renata, boa noite, Bárbara, mais uma transmissão, mais um companheirismo nesse estudo, agradeço a vocês, agradeço a todos que estiveram conosco, estarão conosco, muito obrigada e que todos tenham uma excelente semana.
Beijos. Tchau, Bárbara. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Que vocês tenham uma excelente semana. Estaremos aqui novamente, se o papai permitir. Obrigada a todos pela presença. Obrigada a vocês mais uma vez por essa transmissão. Obrigada, Papai do Céu, pela oportunidade e nos encontraremos na próxima, se Deus e até. Se ele assim o permitir. Ela deu uma fugidinha. Boa noite, pessoal. Se ele assim o permitir. Tchau, tchau, gente. Beijos.